Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Meu nome é Ludmila e hoje eu vou compartilhar com você mais um capítulo desta série maravilhosa. Cura-me, Senhor, e serei curado, da editora Árvore da Vida. O capítulo que nós vamos desfrutar juntos tem o seguinte título: Jesus, nosso libertador. Jesus, nosso libertador. Mas eu preciso ser liberto? Você acha que precisa ser liberto? Essa palavra é para você jovem, para você adolescente, para você que estiver ouvindo essa mensagem, ela é para você. Eu creio que não é por acaso que realmente você abriu esse vídeo. O Senhor, Ele tem algo para poder falar para a sua vida. Em especial, eu venho aqui falar para os adolescentes. O Senhor, Ele tem feito um grande mover no meio dos jovens e adolescentes. Porque os jovens e os adolescentes têm força para caminhar. Força física, têm uma mente menos complicada. São pessoas que são mais simples para poder absorver uma palavra que precisa realmente ser levada adiante. Então, em especial para você jovem e adolescente, se você acha que precisa ser liberto, realmente, eu e você precisamos ser libertos. O Senhor, quando nós cremos nele inicialmente e confessamos com a nossa boca, crendo no nosso coração que Jesus Cristo realmente morreu por mim, por você, realmente não tem coisa melhor na nossa vida que a gente possa fazer. A gente passa a ser liberto ali, a gente é liberto ali do Lago do Fogo, e aí diariamente na nossa carreira cristã, nós vamos sendo libertos pouco a pouco daquilo que está no nosso interior ainda, que o pecado fez. Então a gente vai passando a conhecer mais o Senhor de perto, a gente vai desfrutando da palavra, a palavra vai te limpando, vai me limpando, e a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus. Marcos 2,17 diz assim: ouvindo isto, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então o Senhor, Ele sabe que nós temos nossas fragilidades, nossas carências. Ele sabe que realmente nós temos diversas doenças espirituais, doenças no nosso interior que muitas vezes a gente nem percebe que está ali. Mas quando inicialmente a gente opta por Jesus, deixa Ele entrar, crê no nosso coração, confessa com a boca, Ele passa realmente a nos mostrar tudo aquilo que no nosso interior precisa ser purificado. Então, essa libertação, esse libertador que é o Senhor Jesus, e essa libertação, ela é diária. Ela começou quando você creu, e se você vai crer hoje por meio desse vídeo, ela vai continuar daqui pra frente, e ela vai se findar quando o Senhor Jesus voltar para mim e para você, para toda a sua igreja, Em especial para a igreja em Filadélfia. Amém, Senhor Jesus. Mas, se a gente ficar na condição de, eu não preciso realmente de um libertador. Quando eu não tinha o Senhor, eu não achava que eu precisava ser liberta. Eu agia por mim mesma e achava que tudo que eu fazia, se eu fazia coisas boas, era aceita por Deus. Eu me achava, como eu sou boa. Nossa, eu fazia questão de fazer com que as pessoas vissem que eu era boa. Olha o intento errado aí. Já era pecadora já nesse intento aí. Fazendo o bem com um intento negativo no coração, que era só de ser vista pelas pessoas. Nem ligava pro bem que eu estava fazendo. Às vezes ligava um pouquinho, mas era muito mais para ser realmente vista com um olhar de: nossa, como aquela pessoa é boa, como aquela mulher é boa. E a gente vê aqui que o Senhor, Ele veio para aqueles que precisam, que não veio para aqueles que não precisam de médico, Ele veio para os doentes. E um doente, se ele vê que tem um médico gratuito ali na sua cidade, que vai curar a sua doença, meu amigo, ele não perde tempo não. Ele pega a fila que for para poder esperar e aguardar a sua vez para poder ser realmente livre da sua doença, ser liberto da sua doença. E o Senhor, Ele não tem realmente fila nenhuma que a gente precise pegar para poder ser liberto diariamente. Quando nós invocamos o seu nome, Senhor Jesus Cristo, crendo no nosso coração que o Senhor Jesus morreu por nós e confessando com a nossa boca que Ele é nosso Senhor e Salvador, a gente realmente tem acesso a essa cura. E é um processo. Inicialmente, como eu falei, a gente é liberto do Lago do Fogo. Mas a gente vai desenvolvendo isso é nosso espírito. Mas a gente vai desenvolvendo a salvação da nossa alma todos os dias da nossa carreira cristã, quando a gente desfruta do Senhor, quando invoca o seu nome,
quando a gente come da palavra que é vida, que é água, né? Então, Senhor Jesus, como um médico quando ele vai te conhecer a primeira vez, você vai num médico, eu vou no endocrinologista. Para ele poder saber da minha vida, ele faz um negócio chamado anamnese. Essa anamnese são perguntas que ele faz para mim e eu dou as respostas para que ele possa me conhecer a minha parte clínica para poder me dar um diagnóstico e com isso um tratamento para que eu possa ser curada, certo? O Senhor também, por meio desse livro, eu achei bem legal, ele traz uma anamnese espiritual. Eu vou fazer as perguntinhas e você aí da sua casa pode ir respondendo, né? Isso daí vai te trazer uma realidade de que se você realmente precisa ou não precisa ser liberto. Você costuma ler a Bíblia? Responde aí. Se sim, você tem conseguido aplicar os ensinamentos dela no seu viver? Você ora ao Senhor durante o dia sem precisar alguém mandar? Você consulta o Senhor antes de fazer as coisas? Você já pregou o Evangelho para alguém neste ano? Como cristão, que tipo de impacto você causa na sua escola? Ou no seu trabalho? Ou em qualquer lugar que você esteja? Ou até mesmo na igreja? Você influencia seus colegas a querer conhecer o Senhor? Ou você é aquele que afasta os colegas? Você é influenciado pelos colegas a fazer coisas que desagradam a Deus? Você está conseguindo ter uma vida consagrada? Você tem amado o mundo? Como é que é amado o mundo? Eu vejo televisão demais, streaming, rouba demais o tempo com Deus, o tempo de fazer coisas úteis dentro da minha casa para ajudar a minha família. Então eu fico demais no celular, em Netflix, jogando videogame, Instagram, outras redes sociais. E eu não saio do lugar. Será que você tem feito isso? Você fez um ou mais artistas seus ídolos? Você tem maus hábitos como gritar, xingar, desrespeitar os pais ou os professores ou outras pessoas que são autoridades sobre a sua vida? Você mente e acha que isso é normal ou não tem conseguido parar? Você consome bebidas alcoólicas ou usa drogas? Você tem visto algum tipo de pornografia? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas aqui, meu amigo e minha amiga, você precisa ser liberto. Diariamente você precisa ser liberto. E como um viciado nessas coisas, a gente vai buscando essas coisas diariamente, elas não nos preenchem. E depois de nós realmente consumirmos essas coisas, a gente se sente num vazio enorme no nosso interior, com sentimento de culpa muitas vezes. Mas o Senhor, Ele tem um tamanho perfeito para preencher esse vazio no seu interior, no meu interior. E hoje Ele está aqui por meio desse livro, dessa palavra, para poder realmente trazer uma fagulha de esperança, de que Ele pode habitar no seu interior. E Ele pode te libertar daquilo que for mais negro, assim, da sua vida, daquilo que for mais obscuro, assim, da sua vida. Daquilo que não tem luz na sua vida, que você olha assim, não tem jeito, isso daqui não tem jeito. Isso daqui, pra mim, não tem como o Senhor me salvar disso daqui, não. Tem sim. O Senhor, Ele é seu e meu libertador. Talvez essa anamnese tenha realmente feito você refletir e achar que nem tem salvação pra você, porque você respondeu não pra quase todas as coisas. Mas tem salvação pra você sim. Se teve salvação pra mim, eu nem vou contar a minha história pra vocês, que é tão imunda antes de eu conhecer o Senhor, que não carece falar. Hoje, né, eu desfruto da vida e da água disponível que o Senhor tem para me limpar, para eu beber e me saciar todos os dias. Né? E se, mesmo assim, você está já no viver da igreja, já tem um viver cristão já normal, e você tem sentido que não tem conseguido tocar no Senhor, não tem conseguido avançar mais espiritualmente em algumas áreas, o Senhor realmente, Ele pode ser clamado por você e você pode obter dele aquilo que você precisa, né? Não permita que esses sofismas de Satanás dizendo na sua mente que você é um derrotado, que você, não tenho força eu não tenho força para me libertar de tal vício, eu não tenho força para parar com uma amizade, um amor natural. Amor natural, gente, nesses tempos a gente tem percebido que os amores naturais que nós temos pelas pessoas tem nos levado para o buraco.
esse amor natural que talvez você tenha pelo seu colega, que tem te afastado de Deus e te feito fazer coisas que desagradam ao Senhor e aos seus pais, ao Senhor e ao seu esposo, esposa, enfim, as pessoas que estão ao seu redor mais próximos, a gente precisa realmente crer que o Senhor nos libertou. Tem um versículo que fala: o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino do Filho do seu amor, tem disponível ali bênçãos sem medida espirituais para poder nos suprir naquilo que são as nossas carências, naquelas dúvidas que nós temos. O Senhor, Ele não deixa um filho dele sem resposta, né? Então, diante dessa anamnese, que tal se você realmente dar pausa nesse vídeo agora e fazer uma oração, né? Pedindo para que o Senhor possa te curar naquilo em que você está doente, né? O Senhor, Ele leva em muita consideração uma oração sincera, onde você abre o seu coração realmente dizendo das coisas que você: Senhor, eu não consigo parar com tal coisa, eu desisto. O Senhor precisa que a gente desista de tentar em nós mesmos, porque a gente vai sempre fracassar. A gente pode conseguir ali ter êxito uma, 2 semanas em alguma coisa, por um esforço próprio, mas com o Senhor a gente consegue realmente levar isso adiante e perseverar, uma perseverança genuína, né? Então, em Marcos 5, versículo 1, diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Para poder chegar nessa região desses Gerazenos, o Senhor já começou com grande tribulação no barco que ele estava, né? E ele enfrentou diversas coisas para poder estar ali. Ele sabia o que estava esperando por ele ali, né? Então isso mostra que o Senhor, ele passou por tanta coisa enquanto homem para poder salvar o homem, para poder libertar o homem. Ele sabia o que o aguardava ali à frente. E o que o aguardava? Os versículos de 2 ao 5 de Marcos 5 diz assim: um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Você imagina que situação terrível. Essa pessoa que era manipulada por Satanás, ela realmente, você imagina tudo isso que foi falado aqui, uma força tamanha de arrebentar correntes. Era acorrentado e aí tornava-se a arrebentar suas correntes. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Aquele que tenta dominar sobre Satanás em si mesmo é derrotado mesmo. Mas quando você tem o Senhor, clama por Ele, Ele passa a habitar no seu interior e te dá realmente autoridade no nome de Jesus para subjugar o inimigo. Porque em Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue e pelo testemunho da palavra que deram. Então é o sangue e palavra. Uma vez que você invoca o nome do Senhor, o Senhor habita em você, você se lava com o sangue, aplica a palavra, com autoridade no nome de Jesus expulsa Satanás. Que situação terrível. Jesus, porém, o amava com grande amor. Jesus amava aquele homem que estava nessa condição, a ponto de enfrentar a tormenta do mar, os ventos bravos e o risco de um naufrágio para libertá-lo, curá-lo e salvá-lo. E muito mais. Esse foi só um pedacinho do processo que o Senhor Jesus, enquanto homem, passou aqui na terra. Mas o Senhor, ele enfrentou a morte e morte de cruz. A morte mais violenta, desumana que existia naquele tempo. Pública, né? Que eu tô dizendo. Então, o Senhor fez isso por mim e por você. É muito amor, gente. Hoje em dia, tem até um versículo que diz, né? Há quem consiga morrer por alguém que conhece. Tô parafraseando. Mas imagina morrer por quem não presta, por quem você não tem nem conhece. É amor demais, né? Então, indo para Lucas 8:27, diz assim: quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros.
Olha a condição que esse homem foi encontrado. Esse é um dos evangelhos que traz um complemento desse mesmo acontecimento, né? Então, independente, jovem, adolescente, qualquer um que estiver nos ouvindo agora e nos vendo, independente da sua condição, o Senhor, Ele apaga. A partir do momento que você crê no Senhor ali com o coração, confessa com a boca, o Senhor, Ele te liberta do lago de fogo, apaga o seu passado e escreve uma nova história para você dali para frente. Então, não olhe para a sua condição. Diga sim e amém com simplicidade no seu coração para aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida e o Senhor vai começar a te transformar. Enquanto a gente é jovem, adolescente, a gente não desfrutou de tudo dessa vida. Então, os nossos olhos são curiosos e essa curiosidade nos leva para tantos abismos. Se você realmente tem percebido esses abismos que tem tentado te tragar, realmente essa palavra é para você também. Eu já estive nessa condição, né? E louvado seja o Senhor insistiu muito em mim, bateu várias vezes na minha porta, até que eu quis abri-la para o Senhor de forma definitiva, né? O intento de Satanás é realmente conquistar as pessoas uma a uma, e ele tem uma aparência, muitas vezes, na maioria das vezes, uma aparência de coisa boa, né? A gente não consegue perceber, isso aqui é tranquilo. Algo que eu ganhei bastante é que a vida desse homem, nessa condição que ele estava, sendo usado por Satanás, ele se feria com pedras. Quantas pessoas nós não temos hoje que se cortam, se mutilam? Jovens fazem isso o tempo inteiro, tentando tirar a própria vida. Mas o Senhor realmente ele veio para poder lidar com esse tipo de situação. Ele quer realmente, ele entrando dentro de você, você não vai permitir mais que esse tipo de coisa Satanás te tente, Satanás realmente te influencia a fazer essas coisas. Porque quando você é influenciado por Deus, pelo contrário, você tem vontade só de levar a vida para si mesmo por meio da palavra, porque você passa a ter muito desejo de desfrutar da palavra, e a palavra é como água que te preenche. E essa água te preenchendo, você não vai querer, lógico, tirar a própria vida, você não vai querer se cortar, você não vai querer esse tipo de coisa. Então, quando nós damos legalidade para Satanás, a gente realmente percebe que grande destruição ele tem para nossa vida, né? E a condição desse homem era tão séria. A gente vê lá que, lá em Marcos 5, do 6 ao 9, diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, Senhor Jesus. Você imagina você não ser influenciado só por um demônio, você ser influenciado por um monte de corja de Satanás. É muito pesado isso, e assim, em nós mesmos, nós realmente não temos força para lidar com isso. Mas a gente tem aquele que morreu por nós, que como cordeiro perfeito, teve o seu sangue derramado por nós. Então é como eu citei anteriormente, o versículo que diz, eles pois o venceram pelo sangue do cordeiro. É o sangue e a palavra. Tem jeito para você. Com o sangue e com a palavra, você lida com os pecados, a palavra te dá vida e você consegue caminhar diariamente, sendo liberto até a vinda do Senhor. Então, faça uma reflexão aí da sua casa, de onde você estiver ouvindo e vendo esse vídeo, e realmente tente perceber as artimanhas de Satanás na sua vida. O que tem sutilmente aparecido na sua vida que talvez você ache que é de Deus e não é de Deus, porque tem te tragado as forças, porque tem te trazido desentendimento para dentro da sua família, porque tem te trazido realmente um desentendimento dentro de você, uma aflição, uma angústia. Tem um versículo que eu não me recordo da referência, que diz assim: Senhor Jesus, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Esse versículo. Seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração. Então,
se você tem se sentido angustiado, triste, deprimido, tudo isso é opressão de Satanás na sua vida. Mas tem jeito para isso. Jesus, seu libertador. É assustador, mas aquela legião foi subjugada pelo Senhor. Aleluia. O Senhor veio de tão longe, estava ali para poder subjugar Satanás. No versículo 10 a gente vê: e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. A legião que estava dentro do homem falou para o Senhor para que eles não saíssem daquela região, né? Os demônios falavam para o Senhor assim: o que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Eles disseram essas palavras porque sabiam que um dia o Senhor Jesus vai colocá-los no lago de fogo, no tormento eterno, todas as coisas que não pertencem a ele. O diabo, o falso profeta, a besta, os espíritos imundos, anjos caídos, toda essa legião. Aleluia. Apocalipse 20, versículo 10 e Apocalipse 14. Então, depois que eles perceberam que tinha uma grande manada de porcos passando ali, eles pediram para o Senhor para que o Senhor mandasse eles para entrar nos porcos, né? Reconheceram o Senhor que ele era o rei, realmente o Senhor Jesus, estava à frente deles e precisavam se submeter a eles, se submeter ao Senhor Jesus. E pediram que realmente o Senhor os mandasse para dentro de uma manada de porcos que passava por ali, né? Mas realmente, por que esse texto tá aqui, né? Por quê? Nossa, nada a ver esses demônios entrar dentro dos porcos. Por que esse texto tá aqui? A resposta para isso é que o Senhor ele não queria só libertar aquele homem, transformar a vida daquele homem. Ele queria libertar e transformar a vida de todos os integrantes daquela cidade. Antigamente, os porcos representavam imundície. Os judeus não podiam comer dos porcos, né? Você se alimentar de porcos era contrário totalmente à santidade. Aquele que é santo, ele não se alimenta de porcos naquela época, né? Então o Senhor, isso demonstra que o Senhor realmente ele não queria trazer realmente só libertação para aquele homem. Ele queria trazer libertação e cura para toda aquela cidade. Tá, mas só isso? Não, tem mais. Versículos 16 e 17 dizem assim: os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos, que os porcos, depois que os demônios entraram dentro deles, eles se precipitaram de um precipício e morreram todos afogados no mar. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Por quê? O Senhor Jesus acabou com o negócio daquele povo, porque havia um comércio por trás daqueles porcos. Então você vê que as pessoas não queriam a presença de Jesus ali, porque tinha interferido no negócio deles. Eles tinham amor pelo comércio, necessitavam daquilo. Se tivessem crido no Senhor Jesus, não lhes faltaria nada para viver. Mas eles tinham amor a um negócio imundo considerado naquela época. Então isso mostra que realmente a nossa amizade com o mundo, ela não pode existir, né? A gente está neste mundo, mas nós não somos deste mundo. O Senhor, ele veio para poder nos libertar desse amor que nós temos nesse mundo, por esse mundo. Nós somos feitos com os nossos sentidos, e esses sentidos interagem com esse mundo aqui. E a fé, ela é algo que a gente não vê, né? Então a gente acaba sendo muito mais influenciado com o nosso corpo físico que lida com esse mundo aqui, do que se nós estivéssemos em nosso espírito, porque o nosso espírito foi feito para poder o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Quando esse Espírito habita em nós, quando eu criei lá atrás, e quando eu invoco o nome do Senhor diariamente para ser liberto diariamente, a gente realmente consegue não amar o mundo, não ter amizade com o mundo, perceber que tais coisas da minha vida, que muitas coisas delas são lícitas, se estiver tomando o lugar do Senhor, aquilo realmente tem que ser revisto, né? E somente em Cristo, somente no Espírito, nós conseguimos perceber quais são as amizades que nós temos tido com o mundo, que tem nos tirado realmente o desfrute de Cristo das nossas vidas. Para finalizar, esse homem
depois que os demônios saíram dele, ele se tornou uma outra pessoa, uma pessoa limpa, uma pessoa que renovou suas vestes, uma pessoa que realmente o Senhor disse no versículo 20 assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Jovem, adolescente, você que está nos vendo e ouvindo, o Senhor realmente quer isso de nós, quer isso de mim e de vocês, que nós possamos dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito e faz e ainda vai fazer na sua vida e na minha, né? Depois desse processo que ele passou, esse homem aqui, que estava com essa legião, ele não tinha como não falar daquilo que o Senhor tinha feito por ele. Então ele foi para poder anunciar. E as pessoas, só com o testemunho da presença dele, porque eles viam quem era aquele homem antes, comparava com quem que era depois, e eles lembravam de que eles amarravam ele se soltava, que era um homem que andava fedorento, que andava nos sepulcros, e que imagina do que esse homem se alimentava, e que hoje via um homem limpo, com um sorriso no rosto, um semblante leve, que não tinha mais o fardo que carregava nas costas, literalmente, de tanto demônio, né? Fora o fardo da família que ele pode ter deixado, esposa, filhos, da carreira que ele deixou de conquistar ali porque Satanás estava agindo na vida dele, né? Das pessoas que ele poderia estar influenciando positivamente com Cristo estando nele, né? Então, o que o Senhor quer para nós, para finalizar, é que nós possamos tomar a decisão de permitir que o Senhor entre na nossa vida, para que nós possamos ser libertos do lago do fogo inicialmente, e que a nossa alma possa diariamente ser liberta daquilo que nós aprendemos a ser lá com Adão, que a gente nem sabe que aprendeu, mas o pecado está na nossa carne. Então, quanto mais em Cristo você e eu estivermos, mais o Senhor vai nos mostrando aquilo que precisa ser lavado, precisa ser limpo, que precisa ser liberto. E aí o Senhor nos dá a condição, Ele vem para dentro de nós, nos dá a condição para que nós possamos fazer isso. Não em nós mesmos, mas unidos a Ele, né? Jesus é o nosso Senhor. Que você possa realmente compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama e que ele possa ter tido um grande impacto na sua vida espiritual, te dando realmente o sentimento de ter uma decisão para se voltar para o Senhor a partir de hoje, ou para reatar realmente o seu relacionamento com o Senhor. Se você estava distante, tem jeito para você. Tem jeito para você. Tem jeito para você. É isso daí. Jesus é o nosso Senhor.